Oi, gente, beleza? Tranquilos? Estamos aqui, eu e Luizinha, né, Luizinha? Vai ali na frente, ó. Vem aqui falar um oi aqui, ó, pra todo mundo. Vem cá. Ela estará aqui conosco, tá, gente? Só que ela tá brincando ali na frente, tá? Essa é a minha pequenininha, Luizinha. Ó, fala, oi, gente, eu estou brincando com as minhas bonecas aqui, mas eu não vou fazer barulho, certo? Oi! Oi! Olha lá, A pronto. neném que tá fazendo. É a neném que tá fazendo barulho. Qualquer coisa não é ela, tá, gente? Pessoal, vamos lá, ó. Peguei aqui alguns exercícios do livro para resolução. Pessoal, então uma aula só de resolução de exercícios. Estamos na página 168, conforme eu já coloquei aqui. E estou começando pela questão número 12. Eu não coloquei aqui os exercícios porque eu quero tentar fazer uma forma mais ágil, tá, gente? Ó, para determinar a largura de um rio, marcou-se a distância entre dois pontos A e B numa margem, de forma que AB seja igual a 100 metros. Então, nós temos o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma das margens, aqui uma outra margem e aqui é o rio. Então, eu tenho, de um lado, os pontos A e B, um ponto A, um ponto B, de forma que AB tenha 100 metros. Numa perpendicular às margens pelo ponto A, visou-se um ponto C na margem oposta. Tinha um barquinho ali, né? Em C, na margem oposta. Então, nesse barquinho aqui, situado em C, nós vamos imaginar um triângulo de forma que AC seja perpendicular a AB, né? Então, eu sei que AC é perpendicular a AB. Então, numa perpendicular às margens pelo ponto A, visou-se um ponto C na margem oposta e se obteve um ângulo ABC. ABC, vou ligar ali B com C. Estou fazendo tracejado porque essa parte tracejada se encontra dentro do rio, tá? Então, mais por isso. Mas esse ângulo aqui em B, ABC, ele mede 30 graus. Então, tá lá. Ele deu o desenho, mas ele poderia não ter colocado o desenho. Então, muito cuidado também, caso ele não tivesse colocado o desenho. Pede-se para calcularmos a largura aproximada do rio. Ó, uma situação clássica, um clássico da trigonometria no triângulo retângulo para quem está começando, tá? Então, aí nós temos o seguinte, o que nós queremos? Nós queremos a medida AC. Isso é o que eu quero, que eu vou chamar de x. Então, AC igual a x. E nós temos a medida de AB, que mede 100 metros. Tenho o AB, quero o AC, e tenho um ângulo de 30 graus. Então, atenção lá, ó. Em relação a esse ângulo de 30 graus, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, ó. Em relação a esse ângulo de 30 graus, gente, ó, já pegaram todos os meus bonequinhos aqui. Em relação a esse ângulo de 30 graus, nós temos que calcular o cateto oposto, mas nós temos o cateto adjacente. Então, quais das razões trigonométricas, sendo cosseno e tangente, utiliza-se cateto oposto e o adjacente? Portanto, nós vamos usar quem? Isso, a tangente de 30. Isso para quem falou tangente. Tangente do ângulo de 30 graus é igual ao cateto oposto x dividido pelo adjacente 100. X é o oposto, tá aqui, oposto, e o outro é o adjacente. Tá? Tangente de 30, pela tabelinha que nós montamos na última aula, pela tabelinha, quanto vale aquela tangente?
Tangente de 30, ela vale raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 100. Portanto, nós vamos ter que x é igual a 100 raiz de 3 sobre 3 metros. Um detalhe importante, tá? Essa é a medida exata. Se eu quisesse a medida aproximada, eu teria que fazer o quê? Vou até colocar aqui, ó. Medida aproximada. Eu teria que substituir a raiz de 3, né? Então, seria x igual a 100 vezes 1,7 sobre 3. Vai dar 170 dividido por 3. 60,3, né? 170 dividido por 3, 56, opa, 170 dividido por 3, isso, 56,6. Aproximadamente 56,6 metros. Esse é um valor aproximado. Então, vamos combinar uma coisa. O enunciado pede valor aproximado, então você substitui a raiz de 3 por 1,7. Se ele não pedir, não precisa. Agora, se ele pedir, precisa. Tá? Eu até prefiro trabalhar assim, ó. Vou deixar esse valor aqui como resposta. Ok? Vamos lá, mais um. Próxima questão é a 15. Depois a gente tira um print aqui. A base maior de um trapézio isósceles mede 100 centímetros. Então, a base maior de um trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele tem, pessoal, os lados não paralelos iguais, tá? São esses dois lados aqui, o A, B, C, D. Ou seja, aqui eu sei que AD é igual a BC. Tem a base maior medindo 100 centímetros e a menor 60 centímetros. Sendo 60 graus a medida de cada um de seus ângulos agudos, isso aqui é um ângulo agudo, 60 graus, e aqui é outro agudo, 60. Determine a altura e o perímetro do trapézio. Pede-se a altura, essa é uma altura. E depois o perímetro. Ótimo. Como ele é isósceles, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meio, ó, essa medida aqui não vale 60. Então, se eu transportar ela para a base, então aqui eu vou ter 60. Ou seja, vou colocar lá pelo lado de dentro. 60 centímetros. Como tudo é 100, tira o meio que é 60, sobra 40 para cada um dos lados. Aliás, 40 para o total. Divide por 2, vai dar 20 aqui, ó. Centímetros. E 20 aqui. Eu vou tirar esse 100 daqui para não confundi-los. 100 é a base maior. 100 centímetros. Pronto. Ele pediu altura, não pediu? Nós vamos pegar nesse triangulinho aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo. Um amarelo horrível, que não dá para ver nada. Né? Dá para só ter uma ideia aí. 60 graus está aqui. Então, eu vou pegar o triângulo ADH. No triângulo ADH, o que eu faço? Posso até colocá-lo aqui, ó. ADH. Altura 20
e ângulo de 60 graus. Primeiro nós vamos calcular a altura. Mas nós temos um cateto e eu quero outro cateto. O que nós queremos é esse cateto H. E nós temos o outro cateto. Gente, qual razão associa dois catetos? Só tem uma, que é, novamente, a tangente, que eu vou usar o ângulo de 60 graus, que é o ângulo dado. Posso usar aqui em cima o ângulo de 30, porque se lá embaixo é 60, aqui é 30. Pode. Era mesmo, tá? Tangente de 60, gente, é o cateto oposto a 60, ou seja, H, dividido pelo cateto adjacente, que é 20. Tangente de 60, raiz de 3, pela tabelinha, aquela tabelinha da aula passada, igual a H sobre 20. Portanto, H é 20 raiz de 3 centímetros. Isso é a altura. Tá aí. Só que ele pede o perímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, para calcular o perímetro, o H, deixa eu só colocar aqui, 20 raiz de 3 centímetros. Eu vou precisar achar o DA. DA. AD, tanto faz. Que é a hipotenusa do triângulo. Mas eu não vou usar Pitágoras, porque vocês já cansaram de fazer por Pitágoras. Eu vou usar as razões trigonométricas. Que, no caso, seria qual, gente? Tanto faz, viu? Agora tem duas saídas aí. Para o cálculo, vou colocar aqui ao lado, cálculo de AD. Gente, vamos lá. Eu tenho 20, que é cateto adjacente a 60, e eu quero a hipotenusa. Se eu for usar o 20, então eu tenho que aplicar um cosseno, porque o cosseno associa cateto adjacente e hipotenusa. O cosseno de 60 é igual à medida do cateto adjacente, 20, dividido pela hipotenusa AD, que é o que eu quero. Ou eu poderia usar o cateto oposto, que é a altura, que vale 20 raiz de 3. Então, se eu aplicasse um seno de 60, eu teria o cateto oposto, que é 20 raiz de 3, pela hipotenusa AD. Vai dar na mesma. Vou mostrar para vocês, ó. O cosseno de 60, meio, igual a 20 sobre AD. Então, AD, 40. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esses valores vocês precisam saber, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo de cabeça. Igual a 20 raiz de 3 sobre AD. Só que o AD aqui, ou raiz de 3, ele simplifica. Ó. Portanto, AD também é 40, então dá na mesma o caminho que eu sigo. Tanto faz. Como é a mesma figura, né, ele é isósceles, então do outro lado lá o BC também vale 40. Logo, o perímetro seria 100, base, mais 60, a outra base, mais 40 dos lados não paralelos. 240. Simples, tranquilo, né? Bem fácil. Então aqui eu estou mostrando, gente, algumas aplicações para vocês terem uma ideia de como que funciona aí o triângulo retângulo. Vamos lá. Tinha uma questão aqui que eu passei batido nela, acabei não vendo, era
13. Eu vou voltar ali, tá, gente? Que é da pipa. Acho que vale a pena. Temos aqui uma pipa, né? Então, ele considera aqui um ângulo de 45 graus a partir do chão. Uma linha que tem comprimento 80 metros, ele pede para calcular o valor aproximado de sua altura. Também é simples, ó. É isso que eu queria que vocês começassem a perceber. Eu quero a altura. Agora eu tenho que analisar o que que eu tenho e o que que eu quero. Eu tenho o ângulo de 45, eu tenho a hipotenusa, e eu quero, em relação a esse ângulo de 45, o cateto que é o quê? Oposto a ele. Ou seja, cateto oposto e hipotenusa eu vou usar. Essa razão, ela deriva de quem? Do seno de 45. Ou seja, seno 45 é a medida do cateto oposto, H, pela hipotenusa 80. Seno 45, pela tabela, vale raiz de 2 sobre 2, H sobre 80. Portanto, o nosso H é 80 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, H é 40 raiz de 2 metros. Beleza? Ah, ele não... Deixa eu ver. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Ele não especificou. Provavelmente lá na resposta ele vai dar os dois, tá? Então aí você pode até colocar a altura, por se tratar de uma altura, 40 vezes 1,4 vai dar 56 metros aproximadamente. Aproximadamente 56 metros. 56. 56. Eu arredondei para uma casa decimal, já é o suficiente. Ok, gente? Ah, é preciso substituir? Se eu falo, calcule o valor aproximado da altura da pipa, aí você tem que substituir, como nós já combinamos. Tira um print aí da tela, ó, bonitinho. Vou fazer mais uma, tá? Isso é legal. Que é a questão de número 18 da página 169. Olha que legal isso. Um ponto de um lado de um ângulo de 60 graus dista 16 metros do vértice do ângulo. O que acontece? Um ângulo de 60 graus, ele é formado por duas semirretas de mesma origem. Então, isso daqui, ó, deixa eu colocar aqui, O, A, B. Então, OA é uma semirreta de origem O. OB é uma semirreta de origem em O também. O que acontece? OA é um lado do ângulo e OB é o outro lado do ângulo. Então, eu tenho um ponto situado em um dos lados de um ângulo de 60 graus. O ângulo, a abertura dele é 60. Então, um ponto, vou colocar mais ou menos aqui, um ponto P, está em um dos lados do ângulo, ou seja, está no lado OA. E dista 16 metros do vértice do ângulo. Isso significa que essa distância aqui, PO, é de 16 metros. Quanto ele dista do outro lado do ângulo? Ou seja, ele está perguntando a distância desse ponto P até o outro lado. Então, basta, pessoal, para calcularmos essa distância, pegarmos a projeção de P sobre o lado OB. Então, eu pego essa projeção aqui, ó. P'. É isso que eu quero calcular, o que está em verde.
P'. Como é projeção, ela tem que vir na perpendicular. Então, P' é o que nós queremos. Pronto, montei o triângulo. Claro, esse aqui é um pouco mais específico a interpretação. Montei o triângulo. O que eu vou fazer? Vou chamar ele aqui de X. Tem um ângulo de 60 graus, tem a hipotenusa. X é cateto, que é oposto a 60. Então, o que eu uso? Quem falou seno de 60 está correto, que é cateto oposto x dividido pela hipotenusa 16. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 16. X é igual a 16 dividido por 2, vai dar 8 raiz de 3 centímetros. Beleza, gente? Deu para ter uma ideia, né? Peguei algumas questões de aplicação, né? Para vocês verem como que é interessante a gente trabalhar aqui com a trigonometria. Depois eu vou propor para vocês outras questões e vamos lá. Beleza? Valeu, gente. Um beijão em todos vocês. Um abraço.